Olá para você que quer ser um pouco mais consciente de si a cada dia. É uma honra te ter por aqui. Aqui é Dani Hove e no vídeo de hoje vamos falar sobre energia. Isso mesmo. Você acredita que tudo é energia? Se não acredita, sabe o que pode ter te impedido até hoje de acreditar? Saiba que esse entendimento pode transformar a forma como você pensa, sente e vive a sua vida, assim como transformou a minha também. Se esse assunto te interessou e você quer saber mais a respeito, esse vídeo é para você. Bom, para entender essa ideia, é preciso compreender que o mundo está em estado de evolução. E o que eu quero dizer quando eu digo evolução? Não é uma evolução física, seres humanos não irão virar ou mudar por uma coisa diferente. A evolução que nós estamos experimentando agora é uma evolução em termos de consciência, uma expansão para entender que nós somos muito mais do que apenas essas entidades físicas. E sim, há uma energia envolvida. E o que nos impede, ou pode ter nos impedido até hoje de entender ou acreditar que tudo é energia? Bom, por séculos a humanidade ela acreditou em um sistema de crenças que estabeleceu uma divisão, uma separação entre mente e matéria, entendendo que o estudo da matéria cabia ou pertencia apenas à ciência, enquanto que a mente era um instrumento de Deus. Por isso, o seu estudo cabia à religião. E a história nos conta que o matemático e filósofo René Descartes, quem essencialmente deu início a essa ideia. Essa divisão entre mente e matéria foi um entendimento aceito para essa realidade por um longo tempo, nos fazendo acreditar que uma coisa é separada da outra. Estamos e somos separados do universo. Isso está muito longe da verdade. E o que também acabou contribuindo para as ideias dessa divisão e separação foram as teorias de Isaac Newton, um matemático e cientista, que trouxe o conceito do universo como uma máquina, onde os seres humanos poderiam minuciosamente determinar, calcular e prever os meios, como o mundo físico funciona. O que trouxe os seus benefícios, sim, porém ainda continuamos acreditando nessa separação que eu mencionei. E mais, de acordo com esse modelo newtoniano, chamado de física clássica, todas as coisas são feitas apenas de matéria física, considerada sólida. A energia, por exemplo, ela poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. Então perceba que tanto o trabalho de Descartes quanto Newton estabeleceu uma mentalidade de divisão, de separação, de que a mente e matéria devem ser tratadas como coisas separadas, ou de que tudo é pré-determinado, calculável, de que tudo é apenas matéria física, algo sólido. Ou seja, o que se conclui? Que a humanidade não possui influência nos resultados, são meras vítimas do acaso. Então, diante desse sistema de crenças e essa visão, é quase impossível que os seres humanos cogitassem a ideia ou tivessem noção de que as suas escolhas, pensamentos, sentimentos importavam ou que desempenhavam algum papel importante nesse esquema das coisas ou da sua vida, da sua própria realidade. Agora imagina se na época cogitassem a possibilidade de que tudo é energia, não é mesmo? Não tenho dúvida de que seriam chamados de bruxos e bruxas e queimados na fogueira. Afinal, a gente percebe que tudo acontece ao seu tempo, não é? Considerando que essas crenças, elas continuaram por séculos, foi preciso um pensamento fora da caixa, fora desses padrões e de fato revolucionário para confrontar tudo isso.
Então, somente cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a mc ao quadrado. E o que ela significa? Que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas e interconectadas que, presta atenção, são a mesma e única coisa. Exatamente isso. Então isso contradisse diretamente Descartes e Newton e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo, o que levou ao colapso, à queda de alguma dessas formas rígidas de pensar, dessas crenças que eu mencionei aqui. Então as teorias de Einstein, elas deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Vamos entender um pouco? O que aconteceu foi que os cientistas observaram que a luz às vezes se comporta como uma onda e em outras vezes como uma partícula. Como pode a luz ser tanto uma onda, energia, como uma partícula, matéria? De acordo com as perspectivas de Newton e Descartes, não poderia. Ou teria que ser uma coisa ou outra. Então aqui ficou claro e visível que o modelo newtoniano ele falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. E quando se fala nisso, está se falando dos componentes, prótons, nêutrons e elétrons girando ao redor, formadores dos átomos, de tudo que é feito aqui. Lembra das aulas de química? Então o átomo, ele é o menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. E a química, o que ela faz? Ela junta átomo mais átomo, forma molécula. Molécula mais molécula, formam células. Células mais células, nós teremos órgãos. E vários órgãos nós teremos o ser humano. Ou seja, na essência do ser humano, ou de tudo que é feito aqui, nós temos um átomo. E nós temos energia. E para entender como tudo e o mundo funciona, é preciso examinar esses pequenos componentes, os átomos. E foi assim, a partir de experimentos específicos, que nasceu o campo da ciência, denominado física ou mecânica quântica. Então, para que você entenda, antes da física quântica, acreditava-se que o átomo, do qual nós ou tudo nesse mundo é formado, era composto por um núcleo sólido e que com instrumentos suficientemente poderosos poderia se medir, calcular massa, as partículas subatômicas que formam ou formavam esse átomo e que pareciam que eram feitas de material sólido, certo? Nada poderia estar mais distante da verdade, conforme o modelo quântico. Os átomos, eles são basicamente espaço vazio. Eles são energia. Então, todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. São, isso sim, campos de energia, ou padrões de frequência de informação. Então, toda matéria é mais coisa nenhuma, ou seja, energia, do que alguma coisa, partícula. O átomo é 99,999% energia e 0,001 matéria. Em termos de matéria, é praticamente nada. Aliás, tem um experimento que é fundamental na física quântica, que é o da dupla fenda. Já ouviu falar? Pode pesquisar que você vai encontrar explicações mais profundas sobre isso. Mas basicamente, nesse experimento se projeta um elétron chamado de partícula pela física em uma parede que tem duas fendas e esse elétron passa através das duas fendas. Como que uma única coisa passa através de dois buracos, duas fendas, ao mesmo tempo? Como partícula, como matéria, isso não é possível, mas como onda e energia, sim. Então o elétron, ele é
partícula e onda ao mesmo tempo, duas faces da mesma moeda. Agora aqui vem a parte interessante, presta atenção. Nós, seres humanos, os observadores, escolhemos se queremos tratar como partícula ou como onda. Traduz aqui observar por escolher, desejar. Então, os físicos quânticos, eles chamam esse experimento de colapso da função de onda, ou efeito do observador, e descobriram que a pessoa que observa ou mede essas pequenas partículas que formam os átomos interfere no comportamento da energia e da matéria. Isso mesmo! Então, com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser considerados elementos separados, como séculos se acreditou. Elas estão relacionadas. A mente subjetiva, ela produz mudança no mundo físico. Então, esse experimento, a do emaranhamento quântico e de infinitos outros, demonstram que toda essa realidade é feita de onda, de energia. E esse conceito muda tudo, queira você ou não. Então, olha só, para que aconteça o que de fato queremos na nossa vida, no meu entendimento, há a necessidade de nós, os observadores, fazermos a escolha de focar no que queremos de verdade. Mas o que muitas vezes nós fazemos é focar no que não queremos, no ruim, no difícil. E adivinha o que acontece? É exatamente o que você observou e desejou que não gostaria que acontecesse. Eu te convido a se observar. Quando alguém te pergunta, seja qualquer área da sua vida, afinal, o que você quer? E a grande maioria das vezes, sabe qual é a resposta? Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E assim vai. Ou seja, você não está focando no que você quer, e sim no que você não quer. E você já sabe o que acontece, não é mesmo? Então, muitos de nós ainda hoje, consciente ou inconscientemente, acreditamos que nós, seres humanos, não passamos de vítimas, que tudo acontece por acaso, que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras, que são pura energia, não têm qualquer influência no que acontece na nossa vida, ou na vida de outras pessoas, inclusive. Isso faz com que deixemos de dar a devida importância ao bem mais precioso, nós mesmos, e mais especificamente, o que está em nosso interior, dentro de nós mesmos, o que pensamos, sentimos, imaginamos, falamos. E aqui eu sempre falo que tudo se inicia de dentro para fora. E isso é para todos nós, sem exceção. Agora é com você. Descreva aqui o que mais te chamou a atenção sobre o que eu mencionei. E o que eu falei já fazia sentido para você? Ou é novidade? Esse foi o vídeo de hoje e eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma. Até mais!